Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e uma super mega apaixonada pela língua portuguesa. Nesse vídeo, vamos estudar o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do pretérito do indicativo. Descubra! Então, pessoal, hoje eu trouxe esse tema de língua portuguesa muito importante, gente, muito relevante, né? E assim, ó, existe uma grande incidência de erros, né? Por quê? Porque aqui, gente, entre esses dois tempos verbais, né? Um do subjuntivo e o outro do modo indicativo, tem que haver uma correlação, né? Entre esses dois tempos e modos verbais, né? E muita gente, pessoal, mais de 90% das pessoas, né? Eu já ouvi e já vi, né, que não fazem essa correlação, tá? Então, assim, ó, gente, o vídeo não vai ser muito curto, já vou avisar, mas fica até o fim porque vai valer a pena, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo, né, com alguma informação a mais, alguma coisa eu vou conseguir, né, acrescentar, agregar em termos de língua portuguesa na sua vida, melhorando a sua grafia, melhorando a sua pronúncia, melhorando a sua expressão verbal. Então já deixa o like aí no vídeo, tá? Te inscreve no canal e deixa o teu feedback. Deixa aí o que você achou do vídeo, foi fácil, foi difícil, né? Enfim, deixa o tema também, escreve aí para mim o tema de repente de língua portuguesa que você gostaria que eu trouxesse aqui, tá? Todo e qualquer comentário que você fizer aí na área dos comentários, gente, é muito importante para mim, tá? Então vamos começar, gente. O vídeo não é muito curto, já avisei, né? Mas fica até o fim que vai valer a pena. Vamos lá, então. Se eu fosse você, eu compraria aquela roupa, ou se eu fosse você, eu comprava aquela roupa. Pessoal, essa correlação verbal aqui, né, depois que a gente aprende a primeira vez, né, até fica assim intuitivo, né, soa mal aos ouvidos quando a gente não faz essa correlação verbal, tá? Então, como vocês estão vendo aí, né, na tela, eu grifei em amarelo a forma correta, né? Se eu fosse você, eu compraria aquela roupa. Ou seja, se eu fosse, né, o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o compraria é o futuro do pretérito do indicativo, tá? Então, esses dois tempos e modos verbais, né, diferentes, eles têm a correlação, tá? Um tem que ser usado junto com o outro, pessoal. Por isso que aquela outra frase ali, ó, vejam só, se eu fosse você, eu comprava aquela roupa, né? Não soa bem aos ouvidos, gente. Então aqui é um pouco intuitiva a coisa, né? Tem coisas de língua portuguesa que é um pouco intuitiva, né? Olha só, se eu fosse você, eu compraria aquela roupa, né? Olha que linda é essa frase, essa construção. E olha como soa mal ao ouvido, né? Se eu fosse você, eu comprava aquela roupa. Não dá, pessoal, tá? Então é aprender, né, desde a primeira vez essa correlação verbal, esses dois tempos e modos verbais e não errar nunca mais, tá? Vamos lá? Então, aqui é necessário entender a correlação verbal, ou seja, o pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu fosse, por exemplo, é usado com o futuro do pretérito do indicativo. Eu venderia, por exemplo, né? Então, ó, futuro do pretérito do indicativo. Eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam, né?
Então, gente, é muito importante essa correlação. Assim, importante ressaltar que o pretérito imperfeito do subjuntivo é usado na expressão de desejos, de probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros, né? Então, esse aqui é o sentido, pessoal, do verbo, né? Do tempo e modo verbal pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Desejo, probabilidade. Vamos olhar ali no início. Se eu fosse você, eu compraria aquela roupa, né? Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo é o se eu fosse você. Vejam, né, que realmente expressa, né, um desejo e uma probabilidade, né? Então, esse aqui é o sentido do verbo, né? Então, até com o sentido do verbo, do pretérito imperfeito do subjuntivo, a gente pode acertar questões, né? E fazer essa correlação aí. Vejamos algumas terminações do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, pessoal, esse vídeo, tá? Ele é dividido em 3 partes. Nós vamos ver primeiro o pretérito imperfeito do subjuntivo, né? As terminações. Depois eu vou mostrar para você o futuro do pretérito do indicativo. E, por fim, eu trouxe os exemplos, né? Da correlação entre esses dois tempos e modos verbais. Vamos lá, então. Vejamos exemplos. Algumas terminações do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem, né? Então, vejam, pessoal, que no tempo, né, no modo subjuntivo, nós temos que utilizar a partícula se, tá? Para conjugar o verbo, senão a gente não vai conseguir. Então, foi o verbo cantar, o exemplo, um verbo de primeira conjugação. Vamos para o outro, então. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Então, foi o verbo vender, segunda conjugação, tá ali a partícula se, tá? Nunca esquecendo, pessoal, é obrigatório nós utilizarmos essa partícula se, tá? Para conseguir conjugar corretamente o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, foi o verbo vender de segunda conjugação. Eu trouxe um exemplinho de cada um verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação e agora o de terceira conjugação. Se eu saísse, se tu saísses, se ele saísse, se nós saíssemos, se vós saísseis, se eles saíssem, tá? Então, é o verbo sair, um verbo de terceira conjugação, tá? Então, lembrando que é necessário, obrigatório, sempre colocar a partícula se, né? Em se tratando do pretérito imperfeito do subjuntivo. Já o futuro do pretérito do indicativo expressa surpresa, incerteza e indignação. Esse aqui é o significado, é o sentido, pessoal, do tempo, né? Futuro do pretérito do modo indicativo. Exemplos. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Verbo amar de primeira conjugação, tá? Então, aqui eu também trouxe verbo de primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Para explicar para vocês. Vejam, pessoal, né? O sentido dele, ele expressa surpresa, incerteza, né? Então, ao dizer eu amaria, é uma incerteza. Eu comeria, por exemplo, também é uma incerteza. Então, como eu falei para vocês, nós podemos ver pelo sentido, né, do tempo e do modo verbal ou conjugando mesmo ele. Vamos ver agora o verbo de segunda conjugação. Eu apareceria, tu aparecerias, ele apareceria. Nós apareceríamos, vós apareceríeis, eles apareceriam. Tá? Anota aí essas outras pessoas aí que eu não coloquei aqui no slide. Então, é o verbo aparecer, que é um verbo de segunda conjugação. Primeira conjugação é ar, segunda conjugação é er, tá? E, por fim, veremos exemplos da correlação
entre o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do pretérito do indicativo, tá? Então, pessoal, mostrei para vocês como é que se conjuga, né, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que a gente tem que utilizar a partícula ser, e dei exemplos, né? Mostrei para vocês como é que se conjuga o futuro do pretérito do indicativo, né? Verbos também, dei exemplos de como a gente conjugar, né? E agora, então, é o foco mesmo do vídeo, né? É o foco, é a correlação, gente. Nós temos que utilizar esses dois tempos e modos verbais, né? Fazendo uma correlação, né? Na mesma frase, na mesma oração, no mesmo período. Tá bom? Vamos ver os exemplos agora que esclarece bastante para vocês. Então, tá bem fácil, pessoal, esse vídeo, né? Porque eu coloquei em cores aqui os tempos e modos verbais, né? Para vocês conseguirem ver bem essa correlação que é muito importante. Pessoal, saber fazer essa correlação aqui é assim, ó, é um quilate, né? É muito importante, é de um quilate enorme, de um quilate imenso, tá? Então, vamos lá. Exemplos. Carlota iria à festa se sua amiga estivesse disponível. Exemplo super certo, super correto. Então, em verde, pessoal, eu coloquei, né, o futuro do pretérito do indicativo. E em amarelo eu coloquei o pretérito, o pretérito, sim, perdão, imperfeito do subjuntivo, tá? Com a partícula ser, tá? Então, sempre que tiver a partícula ser aqui, estiver em amarelo, pessoal, é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Não esqueçam disso. Então, vejam, né? Vejam que correlação certa, né? Perdão, pessoal. Né? Então, está em verde e amarelo. Eu fiz essa diferenciação aí de cores para mostrar bem para vocês, tá? Então, está certo esse exemplo. Bônus. Como seria o bônus aqui? Carlota ia à festa se sua amiga estivesse disponível, tá? Então, geralmente, as pessoas erram, né? O modo indicativo, o futuro do pretérito do indicativo. Carlota ia à festa se sua amiga estivesse disponível. Aqui é o bônus, pessoal, é a forma errada, como mais de 95% do povo diz, né? Porque ninguém faz, é muito difícil, né, fazer essa correlação, saber falar, quem fala em público principalmente, pessoal, né, fazer essa correlação aqui, né, se tu ver, né, for em alguma palestra, enfim, e ver alguém falar em público fazendo essa correlação, com certeza essa pessoa é muito inteligente, tá? Então, isso aqui é muito importante, pessoal, para provas, né? Qualquer tipo de provas, para trabalhos de conclusão de curso, para quem fala em público principalmente, e para quem fala no dia a dia também, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer essa correlação, tá? Vamos para outro exemplo, então. Se ela comprasse os presentes de Natal, Ana teria mais tempo para a decoração. Exemplo correto, pessoal. Correlação perfeita, né? Ali em amarelo nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo e em verde, né, nós temos o futuro do pretérito do indicativo, né? Então está super, super, super certo esse exemplo, tá? Então, vamos ver qual seria o bônus assim. Se ela comprasse os presentes de Natal, Ana tinha mais tempo para a decoração, tá, gente? Então, é o tinha. As pessoas não fazem, principalmente, geralmente é no modo ali indicativo, né? No futuro do pretérito do indicativo, que as pessoas costumam errar a forma verbal, né? Porque elas dizem assim dessa forma, se ela comprasse os presentes
se ela comprasse os presentes de Natal, Ana tinha mais tempo para a decoração, né? Então, quando a gente aprende uma vez isso aqui, depois, as outras vezes, já soa mal, né, gente? Aos ouvidos, a gente vê, né, a pessoa quando não faz, né, não conjuga corretamente o verbo e não faz essa correlação verbal, tá? Pessoal, observação 1, tô quase terminando aqui. Ao terminar esses 2 últimos exemplos, já estou terminando o vídeo, por isso fica até o fim, tá? Observação 1, gente. Aqui nos exemplos, eu coloco exemplos corretos e exemplos errados aqui no canal, tá? Então, toma cuidado, porque quando eu chego nos exemplos, eu vou falando qual é o exemplo correto, qual é o exemplo errado, né? E vou dando os bônus. Os bônus, pessoal, que eu dou aqui no canal, né, são sempre as formas erradas, que a maioria do povo aí no dia a dia, no comércio, na rua, falam e escrevem, tá? Então, toma cuidado, porque nos exemplos tem exemplos corretos e tem exemplos errados. Então, se você chegar de paraquedas aqui nesse vídeo, né, e chegar direto no exemplo, você não vai entender muita coisa, gente. Tem que assistir o vídeo até o final, tá? Então, uma estratégia que eu utilizo de marketing, né, para as pessoas que cheguem no meu vídeo, elas fiquem até o final do vídeo para ouvir toda a minha explicação, para eu dar os bônus e dizer, né, qual é a frase correta, qual é a frase errada. Bom, continuando aqui, quase terminando o vídeo já. As coisas seriam mais fáceis se os irmãos parassem de brigar. Está correto esse exemplo aqui, absolutamente correto, né? Nós temos as duas correlações verbais aqui, né? Começando com o futuro do pretérito do indicativo e terminando ali com, em amarelo, né? O modo subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Então, como seria o bônus aqui? As coisas iam ser mais fáceis se os irmãos parassem de brigar. Assim seria o bônus, pessoal, né? Ou seja, geralmente, como eu falei, as pessoas erram o modo indicativo, né? A conjugação do modo indicativo e não do modo subjuntivo. E o último exemplo, eu ouvia aquela música se meu namorado voltasse. Pessoal, sinal vermelho para este exemplo que vocês estão vendo na tela aí, esse último exemplo, sinal vermelho, gente. Sinal vermelho, está errado esse exemplo, viu? Toma cuidado, foi aqui a observação que eu acabei de fazer. Nos exemplos, tem exemplos corretos e tem exemplos errados, né? Então, cabe a mim dizer para vocês, né, no decorrer da explicação, qual é o certo e qual é o errado e o bônus. Então, o que vocês estão vendo aí na tela, o último exemplo aqui desse vídeo está errado, pessoal. Porque não foi feita a correlação verbal. E é exatamente assim como vocês estão vendo que a maioria das pessoas falam e escrevem, né? Olha só, eu ouvia aquela música se o meu namorado voltasse, né? Errado, pessoal. Errado porque não foi feita a correlação verbal, né? Ali no modo indicativo, que foi que está em verde, tá? Então, esse aí é o bônus e a forma correta é assim, pessoal. Eu ouviria aquela música se o meu namorado voltasse, tá? Então, toma cuidado, gente. Isso aqui é, assim, um quilate imenso, né? Saber essa correlação verbal entre esses dois tempos e modos verbais diferentes é muito importante, pessoal. Não só para quem faz provas de quaisquer níveis, né? Mas para quem fala em público, principalmente, e para quem fala no dia a dia com as pessoas, né? No nosso papo, na nossa conversa do dia a dia, com as pessoas também a gente tem que fazer essa correlação verbal, tá? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te auxiliado, que tenha agregado alguma coisa para você, e eu tenho certeza que agregou, né? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e vem para cá, porque nós teremos muito mais regras importantes, né? Resolução de exercícios aqui do canal,
português fácil e descomplicado, e deixa o teu comentário aí pra mim. Eu gosto, fico tão feliz quando vocês dão o feedback de vocês, né? Então deixa aí o teu comentário porque ele é muito importante, tá? Então agora eu quero te fazer um convite bem rapidinho, já acabando o vídeo. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza, Saúde e Cia. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 549816681124. Terei o maior prazer em atendê-lo. Até o próximo vídeo. Abração. Tchau, tchau.